Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Tamires com a aula para o 7º ano. A aula de hoje nós vamos falar sobre a industrialização brasileira. Nós iniciamos esse assunto antes do recesso, com alguns pontos apenas sobre a industrialização, de uma maneira geral, mas hoje a gente vai falar apenas sobre a industrialização brasileira. Como o Brasil conseguiu se industrializar. Então, primeiramente, a formação do parque industrial brasileiro. Como o Brasil começou a indústria. Enquanto o Brasil foi colônia de Portugal, de 1500 a 1822, não houve desenvolvimento industrial em nosso país. A metrópole proibia o estabelecimento de fábricas em nosso território, de acordo com o Alvará de 1785, que foi esse alvará aqui assinado pela Maria I de Portugal. Esse alvará, ele proibia a metrópole, que era o Brasil, proibia a colônia, que era o Brasil, de produzir qualquer tipo de produto. Tudo que o Brasil precisasse, ele tinha que comprar de Portugal, então tinha que esperar chegar de Portugal, para que os brasileiros consumissem os produtos manufaturados portugueses, como eu falei. Então, tudo era produzido por Portugal e o Brasil era dependente disso. Não poderia comprar nenhum produto, roupa, calçado, bebidas, nada que fosse produzido, não poderia ser produzido no Brasil, tinha que vir de Portugal. Só que isso começou a mudar a partir de 1808, quando a família real veio morar no Brasil. Com a vinda da família real para o Brasil, em 1808, algumas atividades industriais passaram a ser permitidas, como algumas manufaturas do ramo alimentício, no caso das bebidas, têxtil, no caso dos calçados e móveis. Então, como a família real estava morando no Brasil, aquilo que era necessário, muita coisa que era necessário para a própria família real, eles permitiram que fossem produzidos no Brasil. Então, vinhos, bebidas como cerveja, calçados, móveis. Então, tudo isso foi permitido, já que a própria família real, o rei e a rainha, estavam morando no Brasil, para facilitar o acesso deles aos produtos, para não ter que estar esperando chegar de Portugal, eles permitiram que o Brasil começasse a produzir. Então, neste momento, as primeiras atividades industriais, as primeiras indústrias, claro que eram indústrias de pequeno porte, começaram a ser permitidas seu funcionamento no Brasil. O que contribuiu para o início da industrialização no Brasil? Então, estão vendo aí que foi uma série de fatores que permitiu, que ajudou a industrialização no Brasil. Primeiro, a acumulação monetária com as exportações de café. Então, o Brasil era agrícola, era um país agrícola, e neste momento, com a vinda da família real, o Brasil já tinha conseguido muito dinheiro, uma acumulação monetária muito grande exportando o café, que era o principal produto agrícola na época. Então, com esse dinheiro, foi permitido investir em algumas indústrias. A crise do café, em 1929, que fez com que os brasileiros investissem em outros setores da economia brasileira, no caso a indústria. Então, já tinha o dinheiro que conseguiram com as exportações do café. E aí começou a queda da exportação do café. Então, não tinha mais como vender tanto café como estava se vendendo. Então, o que foi que os brasileiros pensaram? Vamos pegar esse dinheiro e vamos investir no que está dando futuro no momento, que era a produção industrial, que estava já a todo vapor na Europa e no Brasil ainda nada. O desenvolvimento de infraestruturas como ferrovias, rodovias e hidrelétricas para a produção de energia
também facilitou a instalação das fábricas. Então, neste momento, devido às exportações, o Brasil já tinha uma certa infraestrutura, já tinha ferrovias, já havia estradas, já havia energia elétrica através das hidrelétricas, então isso ajudou ainda mais a instalação das fábricas. A presença de matéria-prima como o ferro e o carvão no território brasileiro, isso foi de grande importância porque ferro e carvão, nessa época, era a principal fonte de energia para as indústrias funcionarem, então no Brasil isso tinha em abundância, então facilitou ainda mais o início da indústria. A imigração europeia, no final do século XIX, os imigrantes europeus que vieram, italianos, os holandeses, alemães, fora os portugueses, então todos esses imigrantes que vieram para o Brasil, eles já estavam acostumados a consumindo produtos industrializados lá na Europa, porque a Europa nessa época já estava com a industrialização a todo vapor. Então, quando chegaram no Brasil, que viram que quase não tinha produtos industrializados, eles pensaram em investir nessa indústria. Então, eles começaram a abrir as pequenas fábricas ou, como já tinham experiência, a servir de mão de obra operária. E também, nessa época, o Brasil já possuía um mercado consumidor interno, ávido por consumir produtos industrializados. Como a gente viu, quando a família real veio para o Brasil, ela já estava acostumada a consumir produtos industrializados e ela foi passando esses costumes, os brasileiros foram conhecendo esses produtos. Então, nessa época aí, os brasileiros, aliás, já estavam acostumados a consumir produtos industrializados, então já tinha também um mercado interno que iria consumir os produtos que as pequenas fábricas estavam começando a produzir. Então, tudo isso foi importante para dar início à industrialização no Brasil. Características da industrialização brasileira. Primeiro ponto importante, a industrialização brasileira foi tardia, ou seja, ela começou muito tarde em relação aos Estados Unidos e à Europa. Quando o Brasil começou com a indústria, Estados Unidos e muitos países da Europa já estavam produzindo industrialmente há muito tempo. Então, o Brasil teve uma industrialização tardia. Ocorreu no Brasil a industrialização como forma de substituir as importações. Então, de primeiro momento, as indústrias que foram instaladas no Brasil, elas tinham o objetivo de produzir aqui o que antes precisava comprar de fora. Então, substituindo as importações. Vamos produzir aquilo que a gente está comprando fora, para a gente não precisar comprar mais tanto produto de fora. Então, vamos começar a produzir aqui mesmo. O Brasil era dependente do mercado externo, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, porque nesses países já haviam tecnologia na indústria e o Brasil não. Então, ele tinha que comprar mercadoria e tecnologia, maquinário, equipamentos, máquinas, eles tinham que comprar tudo de fora para conseguir montar as suas indústrias aqui no Brasil. O processo de industrialização está associado ao de urbanização, já que muitos trabalhadores se sentiram atraídos para o trabalho nas fábricas. Então, já que a industrialização estava começando, ela precisava de trabalhadores, e aí os trabalhadores que antes estavam no campo passaram a ir trabalhar nas indústrias, e aí isso provocou o processo de urbanização, ou seja, de formação das cidades. E com isso acelerou o processo de êxodo rural. Lembrando que é êxodo rural, população saindo do campo e indo morar nas cidades. Essa figura aí mostra bem o que significa êxodo rural, né? Muitos conhecidos de vocês
avós, tios devem ter passado por esse momento, né? Saiu do campo, deixou de trabalhar na roça para vir trabalhar na cidade, para vir trabalhar nas fábricas. Então, esse processo é o êxodo rural e a industrialização acelerou ainda mais isso. A maior parte das indústrias, ela se concentrou nesse primeiro momento na região sudeste. Então, a concentração industrial no sudeste. Por quê? A industrialização ocorreu principalmente na porção sudeste do Brasil, já que a riqueza gerada pelo cultivo do café favoreceu isso. No momento em que o auge era a plantação e a venda do café, a maior parte das fazendas de café ficavam na região sudeste. Então, os fazendeiros que tinham o dinheiro, como foi falado antes, o dinheiro que veio do café, moravam no sudeste, e foram esses mesmos fazendeiros que investiram nas indústrias. Então, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, nesse período já eram centros urbanos do país, porque as fazendas de café, os fazendeiros que já haviam conseguido toda aquela riqueza com o café na região sudeste, começou a investir nas indústrias. Nos dias atuais, são as cidades mais industrializadas e urbanizadas no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. E elas são atualmente consideradas as grandes metrópoles do nosso país. Então, esse mapinha aqui do lado mostra para vocês, essa parte amarelinha é justamente aqui, região sul e sudeste, que são as regiões onde contém mais indústrias no Brasil. Por quê? Porque foi ali que começou a industrialização. Então, muita indústria veio para o Brasil e se instalou nessa região aí. O setor industrial brasileiro recebeu um grande impulso a partir dos anos de 1930, através do governo de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, Então, esses dois governos aí, tanto Getúlio como Juscelino, foram governos que investiram bastante na industrialização do Brasil. Nesse período, a industrialização brasileira deu um salto bem grande, No governo de Getúlio Vargas, com as empresas estatais, as empresas públicas, ele investiu muito em indústrias petroquímicas, que são as indústrias que trabalham com petróleo. Inclusive, a Petrobras surgiu nesse período do governo Getúlio Vargas. Já no governo de Juscelino, ele investiu muito nas indústrias metalúrgicas e siderúrgicas, que são indústrias que mexem com ferro, com aço, indústrias que produzem equipamentos à base desses dois materiais, de ferro e aço, E aí, esse tipo de indústria fez com que muitas multinacionais, que eram empresas já instaladas fora do Brasil, se interessassem para vir para o Brasil. Indústrias de automóveis, por exemplo, as siderúrgicas e as metalúrgicas, indústrias de ferragens, de fabricação de tudo que é tipo de peças, de equipamentos, se interessaram porque o governo Juscelino Kubitschek favoreceu, abriu o Brasil para que essas empresas pudessem se instalar. São as chamadas empresas multinacionais. Então, aí nós temos vários exemplos, tanto de empresas nacionais, como a BR, a Petrobras, a Vale, que é uma mineradora, inclusive temos aqui na próxima nossa cidade de Arapiraca, em Caíbas, e empresas multinacionais, que não são empresas brasileiras, mas estão no Brasil. A Nestlé, a Ford, a Fiat, a Volks, a Bauducco, Então, essas são as empresas, algumas das empresas multinacionais que se interessaram e vieram para o Brasil. E aqui ao lado nós temos um exemplo que mostra o tripé industrial do Brasil. Então, a indústria brasileira, ela conseguiu se formar por causa desses três capitais aí. Capital estatal, que são as empresas ou as indústrias públicas,
né? Elas fabricam bens de produção, como eu falei, a produção do combustível, do petróleo. As indústrias de capital privado nacional, que são as empresas brasileiras, só que elas não são públicas, elas fabricam no Brasil consumo de bens não duráveis, ou seja, o que não dura, alimentos, por exemplo, bebidas. E no Brasil também nós temos o capital, as indústrias de capital privado internacional, que são as multinacionais, são empresas privadas que veio de fora do Brasil e elas produzem aí consumo, bens de consumo duráveis, são coisas que duram, que não têm validade. Como eu falei, peças de automóveis, de motos, ferragens em geral, tudo isso que é produzido para a fabricação, que não precisa de validade, não se vence. Esse é o chamado tripé industrial do Brasil, não é? Então, as indústrias brasileiras, elas são de capital estatal, de capital privado nacional e de capital privado internacional. Hoje, né, nos dias de hoje, nós vemos a expansão das indústrias brasileiras, né? Como a gente viu anteriormente, num primeiro momento elas se concentravam apenas aqui, na região sul e sudeste. Mas hoje não. Hoje ela já expandiu aqui, para a região nordeste, principalmente aqui para a região norte. Por quê? Porque os governos desses lugares, eles ofereceram incentivos atrativos para que essas indústrias fossem para esses lugares, como redução de custos, impostos, como melhoria na rede de transportes, né, para poder a mercadoria que essas indústrias estão produzindo chegar em outros estados, como produção de energia elétrica, que nessa época, que antes nesses lugares era pouca, era fraca, então com a produção de energia elétrica, a energia elétrica chegando nesses estados e nessas regiões como o Nordeste e o Norte, atraiu indústrias. Então hoje a gente vê que as indústrias no Brasil não estão mais só na região sudeste, elas estão se espalhando para outras regiões, como o Nordeste e o Norte. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe um mapa mais atual da distribuição das indústrias no Brasil. Ainda a maior parte se concentra na região sul e sudeste, mas a gente pode ver também bastante indústria aqui na região nordeste, algumas aqui na região norte. Então, comprova o que eu acabei de falar, que hoje as indústrias elas estão se espalhando no Brasil. Tá? O Brasil é um país, aqui ao lado, que investe muito pouco em ciência e tecnologia e por isso apresenta baixo desenvolvimento tecnológico, tendo que importar grande parte da tecnologia usada em suas indústrias, né? Então, tem bastante indústria que precisa, hoje a maior parte das indústrias funcionam com equipamentos tecnológicos, com computadores de última geração, com máquinas de tecnologia avançada, porém essas máquinas e esses computadores ainda precisam vir de fora. Mesmo assim, a produção tecnológica brasileira tem sido incentivada e desenvolvida no ramo da agricultura, combustíveis, aviação, comunicações, extração de petróleo, entre outros, né? Então, para a indústria ainda não. A tecnologia usada vem de fora. Mas na agricultura, o maquinário agrícola, né, com fabricação de combustível, na extração de petróleo, aí sim o Brasil já produz tecnologia para essa área, tá ok? Então a aula de hoje a gente termina por aqui. Fiquem com as atividades e até a próxima aula.